Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos falar sobre a meditação, seguindo a sequência do vídeo anterior. Nós vamos encontrar sobre a meditação no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2705 até o parágrafo 2708. E diz assim: a meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente se utiliza um livro e os cristãos dispõem de muitos, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos para a realidade, conduzidos pela humildade e pela fé. Descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, que queres que eu faça? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Um método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, que nesse caso é Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar, de preferência, os mistérios de Cristo, como na Lexio Divina, que é a leitura, ou também no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. Vamos lá, Vamos lá. Tá muito top, tá maravilhoso. Tudo isso aqui destacado. Então, como a gente já pode refletir aqui, a meditação. Então, como a gente já pode refletir aqui, a questão da meditação. A meditação, ela é, sobretudo, uma procura. Quem medita, procura. Aí vamos lá, procura o quê? O Espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã. É aquele famoso porquê. Mas por que nós precisamos rezar? Mas por que tem que ir para a missa? Mas por que tem que fazer aquilo? Porque isso e aquilo. Mas como é que funciona? Como é isso? Como é aquilo? E começa a vir esses porquês. E a gente começa a meditar. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente se utiliza um livro, e os cristãos dispõem de muitos. Aqui é onde a gente vai buscar compreender mais, talvez, sobre nossa fé. Como é que eu posso saber? Como foi que surgiu a igreja? Como foi que o padre, assim, se tornou sacerdote? Porque ele não pode se casar? E isso e aquilo, ele começa a ver os porquês. Mas como é que ele vive? Como é a vida de um frei? A vida de uma vida religiosa? Como é isso? Como é aquilo? Vem os porquês. E é necessário a meditação, através da oração, para que assim a gente consiga a resposta
aderir à resposta que vem do Altíssimo, a resposta que vem do Espírito Santo. Entenderam? Aí o que acontece? A gente pode utilizar por meio de leituras, a Sagrada Escritura, de preferência o Evangelho. Entendeu? Já tem até, todo dia tem a liturgia diária. Na liturgia diária tem 3 leituras. Tem a primeira leitura, tem o Salmo, que você pode cantar ou pode ler, normalmente, por isso que eu chamei de 3 leituras. E tem o Evangelho do dia, que ali vai estar o Evangelho do dia, já o Evangelho você vai pegar, vai ler com a Bíblia, vai acompanhando. Também você pode fazer isso com a meditação de um padre. Você vai ver a homilia de um padre, que geralmente é uns 5, 7 minutos, 10, 13 minutos. Vai dependendo muito de como o Espírito Santo vai agindo através de cada sacerdote ou de cada pessoa que esteja compartilhando o Evangelho do dia. Mas, continuando, além dos livros, podemos disciplinar essa questão da atenção, nessa meditação, por meio das imagens sacras. É quando a gente começa a focar um pouco mais naquelas artes antigas, imagens de santo, imagem da Santa Igreja, imagem do tabernáculo, imagens sacras, certo? Além das imagens, os textos litúrgicos, como já foi dito aqui, do dia ou do tempo. Os escritos dos padres espirituais também, na própria liturgia diária, tem a meditação do sacerdote, que ele deixa ali escrito. Mas como eu estava dizendo, você pode ler o escrito do padre, é muito bom também. Como também você pode assistir um vídeo no YouTube de um padre que está fazendo a homilia diária. Você pesquisa a homilia diária que você vai encontrar. São várias, certo? Aí continuando aqui ainda. As obras de espiritualidade, que é a questão do... quando a gente vai buscar conhecer um pouco mais como é que funciona a vida santa, o que a gente precisa fazer para ser santo. A gente pesquisa isso aí, pesquisa em passagens bíblicas, onde tem sobre as obras do Espírito Santo, que a gente vai encontrando. Essa pesquisa, ela é a meditação, é a procura, é a curiosidade, o desejo de querer conhecer sobre a igreja, sobre a fé, sobre o nosso Senhor. Entenderam? Aí ainda vai continuando mais. Ó. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido. Então é necessário a gente meditar aquilo que está lendo. Não é só ler aqui e pronto, terminei. Não. Ficaria muito seco, muito vazio. Você tem que dedicar um tempinho, tem que ser pelo menos... Eu recomendo assim, uns 10, 15, 20 minutos que você fique no silêncio. Você chega em casa, entra no seu quarto, fecha, desliga a rede social, sai, desliga de tudo do mundo. Fica só você e Deus, Deus e você. Se você tiver um computador, você coloca no YouTube Adoração ao Santíssimo, que aparece a imagem da hóstia santa. Você coloca ali e você deixa no mudo, se você quiser, porque aí fica aparecendo umas músicas, o povo cantando. Se você quiser o silêncio, você deixa no mudo e fica adorando a Jesus Cristo. Entenderam? Ou também vocês podem pegar a Bíblia e fazer discernimento de acordo com o Espírito Santo e em comunhão com a igreja. Mas jamais faça como os protestantes. Eles pegam a Bíblia e não tem comunhão com nada. Eles simplesmente pegam e lê de qualquer jeito, lê do jeito deles, pegam passagens aleatórias e simplesmente vão lá, entendeu? Seguindo. Mas não é assim. Para a gente poder interpretar algo da Bíblia, a gente tem que saber se está em comunhão com a igreja, se o ensinamento é compatível com o ensinamento da igreja. É por isso que nós não podemos interpretar a Bíblia por si só. Precisamos do Espírito Santo, que vem por meio da Santa Igreja. A gente consegue a interpretação através da Santa Igreja, a igreja que vai interpretar para a gente. Ainda continuando aqui, ó, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Ele vai ler aquilo que
viu na passagem bíblica, e ele vai tentar levar aquilo para a realidade dele. Ele vai levar aquilo que ele viu ali no Evangelho, o sofrimento, talvez, ou a graça, ou a reconciliação. E ele vai levar aquilo para a vida dele, para ver se em algo que aconteceu ali ele se identifique. E ele precisa viver como Cristo ensinou. Aí aqui se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos para a realidade. É quando a gente vai tirar todas aquelas ideias, aqueles pensamentos que estão ali na nossa cabeça, fitando nosso pensamento, nosso imaginário, e a gente vai levar para a nossa vida prática. Entenderam? Conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, o que queres que eu faça? É muito bom a gente fazer essa pergunta para o nosso Senhor toda vez que a gente for rezar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça nesse dia? O que o Senhor deseja que eu faça durante a minha vida? Qual a tomada de decisão que eu preciso fazer, Senhor? Eu peço a condução do Espírito Santo para que assim o Senhor possa me guiar, possa me ajudar a discernir em todas as minhas decisões nessa vida. No dia de hoje, no dia de amanhã, como devo me comportar no meio das pessoas. E por aí vai. Vai do nosso imaginário, a gente precisa ter um diálogo com Deus. Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Então aqui entra-se um dever. Se você é católico, se você vai para a missa e você deseja conhecer a verdade, você tem que entender que o dever, o básico do básico, que é a sua obrigação, certo? Então já tenha isso pautado. Querer meditar regularmente, ele precisa ter um hábito de meditação. Ele precisa meditar todo santo dia, certo? Se você não tiver desejo, não se esforça para meditar todo santo dia, você não está se comportando como um cristão. Você está se assemelhando ao que diz aqui, ó. Assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador, que inclusive eu vou pegar agora só para vocês verem. Voltei. Então, recapitulando. Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, ou seja, caso ele não queira meditar regularmente, caso ele faça uma vez ou outra, de vez em quando, ou talvez nem faça, ele vai se assemelhar aos 3 primeiros terrenos, da parábola do semeador. Vamos identificar quais são esses 3 primeiros terrenos, como está dizendo aqui, certo? Vamos lá. Então Jesus Cristo disse, disse ele. Isso vai estar em Mateus 13, essa passagem vai estar em Mateus 13, do versículo 4 até o 9. E diz assim: disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o que acontece? Vamos refletir sobre essas 3 primeiras terras, esses 3 primeiros terrenos, olha. O que é que diz? Parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. O que é essa semente aqui? Como é que a gente pode meditar? A semente, ela trata-se do Evangelho.
trata-se da passagem do dia, o evangelho do dia, a meditação que precisa ser realizada no dia. E quando a gente só praticamente nem vê, né? Vai uma vez em vez em quando na missa. E olha lá, se for uma vez escuta um padre falando alguma passagem bíblica, mas ele é como aquele velho ditado, entra no ouvido e sai no outro. Ele não presta atenção, ele não foca, ele não dá atenção, nem nada, né? É assemelhado a essa passagem, essa parábola. Por quê? Caiu a semente no terreno, a palavra caiu sobre aquela pessoa, porém, os pássaros vieram e a comeram. O que vai ser esses pássaros? O mundo. A desordem. Pelo fato dessa pessoa estar tão com os olhos focada nas coisas terrenas, ela não se preocupa no evangelho. Aí o que acontece? O evangelho vem até ela, mas ela não acolhe. Porque se os pássaros pegaram as sementes, foi porque a terra não acolheu a semente. Ela não brotou, não gerou ali as raízes. Não aconteceu nada disso. Simplesmente ela ficou ali em cima, ó, no solo. Ela não entrou, não fez parte, assim, perfurou a terra e foi até para gerar, né? Isso simplesmente ficou lá em cima e os pássaros vieram e comeram. Então, quando a gente não escuta o evangelho, a gente está se assemelhando a esse terreno, um terreno ruim, duro, coração ignorante, insensato, que não busca meditar aquilo que nosso Senhor deixou para nós. Aí vamos agora ver o segundo terreno. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo. Porém, a terra ela era pouco profunda, certo? E o que acontece? Quando o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Então, essa segunda pessoa, ela até vai uma vez ou outra na igreja, ela talvez tenha uma frequênciazinha de ir para missa, de rezar o texto na comunidade, mas ela é daquela pessoa muito, mais ou menos, vamos dizer, que conhece a verdade um pouquinho, não se aprofunda, nem se preocupa em se aprofundar nos conhecimentos, é aquela pessoa mesquinha, que sabe básico do básico, não procura se aprofundar, vive empurrando pela barriga, é aquela pessoa que se confessa uma vez no ano e olhe lá, né? Aquela pessoa que não tem muita dedicação, essas coisas assim, entendeu? Possa ser que a semente, que é a palavra, ela brote, né? Gere ali um fruto. Porém, como essa pessoa tem muitos caminhos tortos e não busca se consertar, que é chamado de tropeços, é as pedras que tem nesse terreno, é a ruindade, é a falta de perdão, é a falta de reconciliação, a falta de busca pela santidade, a falta de renúncia. Aí ela tende a sufocar, as pedras tendem a sufocar a questão do processo da raiz que vai deixar o fruto forte, para que quando o sol vir, não queime o fruto. Porque foi isso que aconteceu. Até que foi brotado ali, foi gerado o fruto e tudo, porém não tinha raízes. Como não teve raízes, ele se tornou frágil para o sol. O sol, quando veio, queimou. É muito sobre a nossa fé. É quando o nosso conhecimento é muito raso. Aí vem uma coisinha, uma tribulação, vem uma decepção de algum membro da igreja. Ah, não vou mais para a igreja porque fulano fez isso. Ah, mas eu não vou mais para nenhuma igreja porque tem que viver só assim em casa. O povo dentro da igreja é pior, isso e aquilo. E a gente vai, por causa da nossa falta de informação, a gente vai se afastando. E tem a outra. Outras sementes
caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Essa daqui é aquela pessoa que já tem um certo conhecimento, né? Ela sabe que tem que rezar, ela já tem um bom conhecimento da passagem, mas ela só tem um dos problemas que são muito importantes, que precisam ser removidos. O perdão. Talvez ela até vá para a missa, mas se ela não perdoa, não sabe perdoar, ela guarda esses espinhos no coração. Aí não consegue gerar fruto. Que tipo de fruto é esse que a gente vai gerar? Fruto de santidade. É a questão da humildade, da perseverança. Até na constância, se você não tiver a questão da humildade, da busca, da renúncia, você não consegue ser constante na fé, no amor de Cristo, na fidelidade aos mandamentos divinos. E nisso você vai perdendo a graça que Deus mandou por meio do Evangelho. E a outra, que é o final, é a quarta, né, já para encerrar, que é a conclusão, que diz assim: outras, enfim, caíram em terra boa. Olha, já é diferente, terra boa. Boa por quê? Porque quando caiu, ela foi acolhida. Somos nós. Quando a palavra vem, a acolhemos, no sentido de levá-la para o coração. E como é que eu faço para levar para o coração? É quando eu vou observando o Evangelho e eu fico que nem um maluco, rabiscando, marcando com marca-texto. Tiro passagem, anoto, começo a meditar, a refletir. Meu Deus, o que é que eu posso fazer para me assemelhar a este terreno? Aí vai começar a pesquisar quais são as obras do Espírito, quais são as obras da carne. E a gente vai encontrando resposta. Entenderam? Então, é nisso que a gente consegue a edificação. Quando a gente se dedica igual a essa terra boa. Porque caiu o fruto e ali gerou, como diz, olha, geraram bons frutos, geraram frutos. Deram 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça, certo? Então é isso. Nós temos essa obrigação de receber o conhecimento por meio do Evangelho, mas não somente ler. Não é só pegou, leu e já terminou. Não, você tem que refletir, tem que saber como Deus fala com você por meio do Evangelho. Tem que saber o que Deus quer que você faça por meio do Evangelho. Como você pode levar o Evangelho para a sua vida pessoal, no dia a dia. No momento que você vai passar durante aquele dia que você viu o Evangelho. Entenderam? Agora vamos voltar para o catecismo. E continuando com o catecismo, diz o seguinte. Depois que fala aí, né, aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Aí vem. Um método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, que nesse caso é Jesus Cristo. Entenderam? Então, o método, isso que eu falei, que você precisa se dedicar, que você precisa buscar, anotar, grifar, fazer isso, fazer aquilo, refletir sobre o que acontece na sua vida, se tem como você pegar o exemplo que está na Bíblia e levar para a sua vida pessoal. Tudo isso aí são métodos, certo? Mas o que realmente importa é o avanço. Você precisa progredir. Como é que eu sei que se eu estou avançando espiritualmente? É quando eu já tenho facilidade em perdoar o próximo. É quando eu já tenho facilidade em me confessar frequentemente. É quando eu já tenho frequência boa na Santa Missa. É quando eu recebo a comunhão com frequência. Não vou somente para a missa, só para ouvir, mas para participar de forma mais profunda. É quando eu começo a evangelizar aqueles que estão na minha convivência. É quando eu começo a falar de nosso Senhor Jesus Cristo para todos, independente de qual seja o lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na praça, isso e aquilo. É quando eu não tenho vergonha de expressar a minha fé, dizer que sou católico. Essas são uma das formas que a gente pode identificar como um avanço espiritual. É quando a gente já compra uma Bíblia e a gente começa a estudar,
já começa a se dedicar mais. É quando a gente já tem a preocupação de querer ir ao céu. Isso daí chama-se avanço espiritual. E tudo isso acontece por meio do Espírito Santo. Não é por sua força própria, você precisa do Espírito Santo. Então, reze a oração do Espírito Santo. Se você não sabe, busque aprender. Porque através dela você vai chegar muito longe. Muito longe. Entendeu? Continuando ainda. E todo esse processo de avanço é por um único caminho de oração. E que caminho é esse? É Jesus Cristo. Certo? Aí vamos lá. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Então, quando a gente realmente está meditando da forma correta, a gente começa a ter muitos pensamentos com base naquilo que a gente estava estudando. É quando, por exemplo, eu vejo o Evangelho do dia e meu pensamento é voltado mais para as coisas do Evangelho. É quando eu começo a imaginar como se eu estivesse ali. Vamos supor, o Evangelho de João vai falar sobre quando Jesus Cristo estava fazendo o milagre dos pães. E eu começo a meditar o Evangelho, aquele Evangelho. E nessa meditação eu vou imaginando como se eu estivesse ali com Jesus, com os discípulos e aquela multidão. E eu estivesse vendo eles fazendo cada cena. Isso daí chama-se imaginação. E com o pensamento e tudo por meio da leitura, certo? A emoção e o desejo é quando você já começa a sentir um fervor no coração, quando você busca ler o Evangelho, quando você reza o terço, você sente uma queimação no coração, um fervor. É como se você pudesse dizer, o Espírito Santo está aqui, eu sinto ele, aí você chora de emoção, muita felicidade, e tudo isso de fato acontece, meus irmãos. Para você chegar nesse grau, você tem que ter a questão da meditação muito profunda. Você tem que se dedicar mesmo, dedicar a sua vida para isso. Por mais que você tenha 1000 funções durante o dia, você precisa se dedicar como objetivo principal da sua vida ao Evangelho. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé. Então, tudo isso precisa acontecer para que o seu aprofundamento na fé seja mais elevado, seja cada vez mais profundo, você cada vez mais esteja se jogando nas águas mais profundas da fé, se jogando na graça, se entregando. É quando você já não quer mais pecar, é quando você já vive na plenitude do Espírito Santo. Suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. É quando, justamente isso que eu falei. É quando você já busca querer ser um grande jovem, uma grande jovem, um homem, uma mulher, seja lá quem for. Sente o desejo de se converter todo santo dia. Hoje eu preciso me dedicar melhor. Hoje eu preciso me dedicar mais para a Santa Igreja. Preciso me dedicar mais para nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu vou rezar mais. Hoje eu vou buscar conhecer mais o Evangelho. Hoje eu vou ler mais. Vou ler a Lexio Divina. Depois que eu terminar, eu vou separar umas passagens para estudar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não somente isso, agora eu vou também começar a fazer práticas de caridade. E assim você vai avançando, você vai começando a se converter. Em um futuro próximo você pode ser um futuro santo, sendo da graça de Deus, porque é esse o desejo que Ele quer que você seja. Deus quer que você seja santo. Nunca esqueça disso e nem sequer escandalize esse desejo de Deus para contigo. Não ache que é impossível ser santo, que não é impossível não. Deus quer que você seja santo. Então você precisa ser santo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo. É justamente isso. Quando a gente de fato vive a oração cristã, a oração católica, a gente sente o desejo de participar do mistério de Cristo, desde o nascimento de Jesus Cristo até a ressurreição. A gente sente o desejo, uma emoção de estar ali presente, de poder ver olho no olho. Você não esteve lá,
mas o Espírito Santo esteve e ele veio dar testemunho daquilo que ele viu e viveu para você ver e viver em comunhão com ele. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Aí diz, os mistérios de Cristo, como na Lexio Divina, ou no Santo Rosário, porque até no Santo Rosário, se você não sabe fazer a Lexio Divina, não se preocupe. Reze o terço, porque no terço você vai meditar os mistérios. O primeiro mistério gozoso é sobre o quê? O anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora de que ela dará à luz um filho e chamará de Jesus. Você vai rezando as 10 Ave-Marias e você vai imaginando, você vai contemplando. Você pode fechar os olhos, vai rezando no silêncio. Você vai rezando baixinho as Ave-Marias. Você pode até colocar um fundo musical, um gregoriano. Você pode estar no sacrário e você vai meditando e vai passando aquela imagem, você com os olhos fechados e vai passando aquela imagem do anjo chegando a Nossa Senhora, ele anunciando, tudo isso. Se você meditar o Santo Rosário, que são os 4 terços completinhos, aí você vai conseguir participar mais ainda, de forma mais intensa, dos mistérios de Jesus Cristo, porque o Rosário completo é a vida completa de Jesus aqui na Terra, é do nascimento até a ressurreição. Por isso que é importante a gente rezar o terço, viu? Aí já está concluindo, gente, tá bom? Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus para a união com Ele. Então nós precisamos nos dedicarmos sim a esse conhecimento, a esse mistério maravilhoso que só quem sabe é quem vive, ou quem já está começando a viver. Quem já vive isso vai entender a forma como eu estou falando. Esse desejo de querer permanecer na plenitude do Espírito Santo, esse desejo de permanecer na integridade, na santidade. É quando você renuncia de uma vez por todas o pecado e você odeia o pecado. Você sente nojo, você detesta, porque você sabe que quando você peca, você se afasta de Deus. Então, quando você vive nessa plenitude, nessa graça, você sente esse desejo de não querer mais voltar, de não querer mais sair daí. Você quer porque quer, por mais que você esteja cansado, se você já reza o rosário, você vai fazer tudo para rezar. Se você já faz a Lexio Divina, você vai fazer tudo para continuar rezando cada vez mais com mais fervor, para não desistir. Você fica resistindo à tentação, mas não cai. E Deus permite que você seja tentado para que você, através dessa tentação, se santifique. Porque é quando você resiste, você não cai. É quando você não peca, você fica resistindo. Ah, Senhor, está doendo, eu estou querendo muito fazer o que é errado. Mas por amor a Ti, Jesus, por tudo isso que o Senhor concedeu para mim, que tudo o Senhor me deu, eu vou esperar, eu vou suportar. Mas é justamente isso, é quando a gente recebe. Eu não quero, Senhor, sair desta graça, porque o Senhor me deu isso para mim e é uma experiência única. Eu não quero mais me afastar de Ti. Dai-me força, Senhor. E a gente começa a cada vez mais intensificar a nossa oração, até chegar ao ponto de permanecer na união com Ele. Ser unido a Jesus é o suficiente para a nossa vida. Não precisa se preocupar com nada. Se você estiver unido a Cristo, tudo o que você precisar, Ele vai lhe dar no momento exato. Lembre que você estar unido a Cristo não vai ser flores, não. É sacrifício, é renúncia. Cristo sofreu por você, por que você não pode sofrer por Ele? Hein? Não seria injusto, não, de sua parte, só receber o sofrimento de Jesus e você não se dedicar a nenhum sofrimento por Ele? Quando somos tentados, devemos dar glória a Deus. É sinal de que a gente está no caminho certo. Então, sejamos firmes. Não dê brecha para Satanás. Ele só precisa de uma oportunidade para destruir a sua vida e tirar você da graça. Entendeu? Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações.